eu sou a Simone do Esquerda Diária, eu estou aqui hoje com o professor Pedro Campos, que é professor de História e de Relações Internacionais da Universidade Federal Rural e também é professor do Programa de Economia Política Internacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é o autor de Estranhas Catedrais, da qual ele analisa ali a relação das empreiteiras com a ditadura, e ele vai falar um pouquinho hoje com a gente sobre a situação política que se abriu no país, a partir das delações da Odebrecht, né, e sobre qual a análise que ele faz dessa conjuntura. A minha pesquisa, né, no doutorado, ela versou sobre a atuação dessas empreiteiras no período da ditadura, a partir de 64. Obviamente que eu fui um pouco para trás, um pouco adiante, né, tentando verificar as origens dessas empresas, que não remontam exatamente, na sua maior parte, ao período da ditadura, e também em que medida elas se adaptaram, né, politicamente ao contexto da transição da ditadura para o regime constitucional, legal, democrático, né, da Constituição de 88. E são atuações muito divergentes, né, mas elas fizeram, acho que a gente pode dizer de maneira geral, que elas foram exitosas nesse processo de transição política, no sentido de manter, né, essa é uma das teses da minha pesquisa, no sentido de manter o poder político e econômico que elas dispunham, que elas alcançaram, de certa forma, durante o período da ditadura. E o que a gente está vendo hoje, né, inicialmente, eu particularmente, quando comecei a ver a Lava Jato, pensei, ótimo, mas um escândalo envolvendo empreiteiros, como vários outros que a gente já viu na história brasileira. Esses escândalos são muito comuns, e o que eu verifiquei assim, nos estudos foi que, em boa medida, eles dizem respeito à concorrência entre empresas, disputas entre construtoras ou entre empresas de outros setores com essas empreiteiras, a forma como, por exemplo, são alimentadas a imprensa, a mídia e até os canais de investigação são muitas vezes decorrentes dessas disputas, né? Eu pensei isso inicialmente, a Lava Jato é mais um desses escândalos e o que a gente viu historicamente é que tem uma grande denúncia, essas empresas são envolvidas em uma série de acusações, mas no final elas se saem bem, continuam com seu poder político ou continuam com toda a influência que elas dispõem sobre as agências do aparelho de Estado no Brasil, né? E em geral passam ilesas, às vezes com alguns arranhões, às vezes com algumas questões a pagar, e às vezes umas médias pequenas caem no caminho, caem nessas ondas de escândalo público de corrupção. Eu fui, enfim, surpreendido pelos fatos, né? A Lava Jato foi muito mais do que um escândalo como os outros de corrupção envolvendo as empreiteiras e acabou sendo um processo muito maior, né? Com implicações muito além do próprio setor dessas empresas, né? Então, é isso. Inicialmente parecia ser uma operação no sentido de averiguar, de desnudar e desmantelar um esquema que algumas dessas empresas têm com agências do aparelho de Estado no Brasil, né? No entanto, olhando, assim, tentando entender um pouco o processo político, né, a impressão que eu tenho é que há uma instrumentalização da operação, há um uso político, né, e as decorrências acabaram mostrando outros interesses que não propriamente desmontar um esquema de corrupção, né? E assim, até fazendo uma reflexão mais ampla, a corrupção é um tema um tanto quanto enganoso, pegajoso, perigoso, eu acho. Até para a gente pensar num campo crítico, num campo analítico, né? O que a gente vê historicamente no uso do termo corrupção na história brasileira. A bandeira do combate à corrupção tem sido usado com finalidades outras, que não o simples, digamos assim, a simples criação de um ambiente ético, político mais adequado para operações, sei lá, empresariais ou coisas desse tipo. Eu acho que corrupção é uma coisa comum no capitalismo, não é uma peculiaridade das empreiteiras, não é uma peculiaridade brasileira, ocorre em vários lugares. Práticas ilegais e irregulares são bastante comuns no Brasil, talvez mais que em outros contextos, mas não é uma jabuticaba do nosso país, né? E se a gente olhar historicamente, né, toda a instrumentalização do discurso anticorrupção foi usado
né, para golpes de Estado no Brasil, foi usado com finalidades conservadoras, políticas, né, é assim para derrubar o governo Getúlio Vargas em 54, foi assim para a chegada de Jânio Quadros ao poder, né, após o governo Kubitschek, né, no início da década de 60, assim no golpe de 64, assim no golpe de 2016. Então, é isso, a corrupção foi usada como arma política, mas tendo outras finalidades. Então, eu lembro do ensinamento desse professor que ele dizia que a gente, nas pesquisas, nas investigações, deve ter o espírito de Sherlock Holmes nos romances do Conan Doyle, né? A primeira coisa que a gente pergunta, que a gente questiona quando vê um fato, um crime, né, é a quem interessa o crime. Então, olhando a Lava Jato, eu fico vendo as repercussões e consequências, né, e aí a gente fica pensando, a quem interessa tudo isso? A quem interessa toda essa conjunto, avalanche de situações que é gerado? E inicialmente eu penso assim, 3 elementos. Primeiro, está claro que na relativa autonomia ali do judiciário, do Ministério Público, há no pós-ditadura, a partir de 88, com a criação do Ministério Público, com o fortalecimento do judiciário, todo um aperfeiçoamento do modelo, e aí eu acho que também obra um pouco dos governos pós-2003, de indicar sempre o primeiro da lista, no caso da Procuradoria-Geral da República. Então eles criaram realmente um grau de autonomia e de aperfeiçoamento dos métodos investigativos que eu acreditaria em parte a Lava Jato a isso, né? Mas não é só isso. Eu acho que tem um conjunto também, o segundo fator, de disputas políticas internas a que fica sujeita a operação. Então, está claro que ela é seletiva, isso é evidente, né? Ela claramente usa mecanismos arbitrários, de estado de exceção, as condições coercitivas, a divulgação, a associação com a mídia, né? Um negócio, aquela divulgação famosa do Jornal Nacional e tudo mais, mas está claro que também tem forças políticas domésticas em jogo, né? E eu acho que a Lava Jato parece também, digamos assim, se explicar em parte por isso. Mas eu vejo um outro elemento que é uma disputa de escala internacional, que parece, digamos assim, estar relacionada, ao menos, à operação. Né? Já existem não só indícios, mas evidências de que na alimentação das informações que deram origem às investigações, então conseguindo gerar os dados para a punição dos empresários, dos agentes públicos envolvidos, né, tem informações que vêm dos mecanismos de controle, do sistema de repressão lá nos Estados Unidos, do FBI, de outros organismos de fora do Brasil. Né? E assim, a quem interessa quebrar as empresas, as principais multinacionais brasileiras? Né? Quem interessa quebrar empresas que detêm o virtual monopólio do mercado de obras públicas no Brasil, um controle bastante significativo das obras, né, de infraestrutura na América do Sul, envolvidos com o processo de integração sul-americano, conjunto de obras no mercado africano também, em outros lugares, né, e principalmente empresas que estão com virtual controle das empresas estatais brasileiras, né, como a Petrobras, elas serão, né, provavelmente agora não mais, as operadoras dos campos de pré-sal, né? Então, assim, quebrar essas empresas parece muito conveniente, né, a outros grupos capitalistas fora do Brasil que podem, com um vácuo gerado por isso, abocanhar esses mercados, abocanhar essas oportunidades. Então, assim, questões como, né, o fato da Petrobras ser a principal operadora exclusiva do pré-sal, são questões que geram incômodo, muito significativo, né? E assim, a Lava Jato levar a reversão disso parece bem sintomático de interesses que talvez estejam envolvidos ou sejam beneficiários desse processo, né? Então, não sei, a impressão que eu tenho é que todo esse processo, né, todo esse uso, né, do discurso do combate à corrupção, que inclusive, né, recentemente tem sido muito usado na geopolítica, nas relações entre os Estados.
Bem, essas empresas, para começar que assim, a burguesia brasileira, historicamente, que a gente verifica, uma visão panorâmica, olhando ela, que elas não têm, a burguesia brasileira não tem nenhum apego pela democracia. Não tem nenhum apreço por um regime democrático, uma sociedade mais justa, digamos assim, que o povo tem o poder, né? Elas, quando foram convenientes, acessaram, né, o golpe, a ditadura, né, clamaram por intervenção, pelo fim das garantias individuais, das garantias civis, né, a burguesia brasileira, a classe dominante brasileira, historicamente a gente vê, defendeu soluções arbitrárias, autoritárias em vários momentos da história. 64 é uma delas, e dentro dessa classe dominante que é diversa, heterogênea, os empreiteiros estiveram presentes em 64, estiveram presentes no golpe, né, e foram alguns dos principais beneficiários do regime implantado, né, o regime autoritário implantado a partir de então. Né? O que a gente verifica? Esses empresários, eles dispuseram de posições bastante privilegiadas, né? Alguns tiveram cargos no governo da ditadura, tiveram seus representantes em posições-chave do regime e foram extremamente favorecidos pelas políticas implantadas naquele período, na forma de um orçamento que foi elevado com as reformas do PAEG, do Plano de Ação Econômica do governo Castelo, que elevou a carga tributária no Brasil, e direcionado para gastos na área das suas atividades, ou melhor, gastos nos orçamentos de transporte, energia, inclusive em prejuízo de saúde, educação, nos gastos que, né, têm mais efeitos sobre classes populares. E além disso, né, é um período em que, como eu verifico ali na pesquisa, as políticas endereçadas para os trabalhadores incorrem em favorecimento para os empresários. Então, assim, o salário mínimo foi rebaixado, né? Toda a política no sentido de garantir segurança no canteiro de trabalho, no canteiro de obra, os mecanismos de fiscalização são meio que desmantelados. O Brasil virou recordista internacional de acidentes de trabalho e mortes, né, no trabalho de trabalhador na década de 70, no período chamado milagre econômico. Então, o que a gente verifica são políticas que são muito favoráveis a esses empresários, que inclusive são grandes empregadores de força de trabalho. Né? Então, a política foi um cenário bastante propício para o avanço das atividades dessas empresas, para altas taxas de lucros que elas dispunham no período, né, para que eles pudessem desenvolver ali as atividades dele muito bem. E, além disso, né, esses empresários, desde antes da ditadura, eram notórios, práticos, pessoas que praticavam, agentes que praticavam, né, atividades irregulares, ilegais, né, e faziam diversos mecanismos, né, dados aí como corruptos. E a impressão que dá é que durante a ditadura, apesar das denúncias serem menos conhecidas, tudo aponta para um cenário em que há mais práticas ilegais e irregulares naquele período. Isso porque os mecanismos de fiscalização ou inexistiam ou estavam extremamente amordaçados no período, tal como Ministério Público, Judiciário, Polícia Federal, imprensa, oposição política no parlamento, na sociedade civil. Esses estavam sob constante repressão, censura por parte do governo. Então é um cenário muito favorável, né? Essas empresas, inclusive, aderiram às práticas, né, mais, enfim, as práticas mais nefastas do regime, né? Financiaram a tortura, financiaram a Operação Bandeirantes em São Paulo, é o caso da Camargo Rio, né? Então, eles têm um envolvimento muito intenso com a ditadura. A gente poderia dizer que eles encarnaram a ditadura, foram sócios daquele regime, das suas práticas mais autoritárias e violentas. Né? E conseguiram elaborar uma boa transição política para o período democrático, né? E mantendo várias das suas práticas desenvolvidas durante o regime. Essa atuação desses empresários em relação aos partidos é bem interessante, porque tem uma história, né? Durante a ditadura, a gente tem depois do AI-2, a implantação do regime bipartidário, e de fato o que acontece é que os partidos, o parlamento, perdem muito poder em favor do executivo,
né, como diz o Otaviano, tem uma hipertrofia do executivo durante a ditadura, com os atos institucionais e todo o poder que centralizava ali as agências do governo federal e a presidência da República. Com a implantação do sistema multipartidário, a partir de 1980 em diante, esses empresários, é muito importante dizer isso, eles são organizados, né, eles têm disputas entre eles, concorrências, desentendimentos, mas eles também entram em acordos, né, eles muitas vezes acertam entre si quem vai fazer cada obra, tem um sistema meio de cartel que funciona, né, e existem associações que defendem seus interesses, que organizam um pouco os interesses coletivos desses empresários, né, para atuar junto ao aparelho de Estado, desenvolvendo projetos, pautando as políticas públicas, né, dividindo obras e coisas desse tipo. E esses empresários se organizam no sentido de, né, atuar junto aos novos polos de poder. Então, junto ao parlamento, junto aos novos partidos, né? Assim que o PMDB começa a ganhar força, eles começam a direcionar, voltar suas ações ao PMDB, né? E começam a atuar em questões-chave dentro da dinâmica partidária e parlamentar, né? Então, financiamento eleitoral é um momento que eles já atuam de maneira muito vigorosa, um caixa 1, caixa 2, né? E também nas emendas parlamentares na votação do orçamento. Então, eles chegam muito junto a parlamentares, a partidos, né, para pautar, para tentar propor emendas parlamentares, né. Isso ao ponto do ministro da Saúde, no início da década de 90, o Adib Jatene, falar que, frase dele, né, quem faz o orçamento da União são as empreiteiras, né, porque elas ficam emendando, gerando emendas e forçando para ampliação do orçamento para as áreas de seu interesse, né? Transportes, enfim, energia, etc. Então, esses empreiteiros, esses empresários têm uma ação multipartidária, eles não se limitam a um único partido, né? Não existe o partido da Camargo Corrêa, não existe o partido do Odebrecht, não existe o partido dos empreiteiros. Mas o PMDB é um partido conservador que tem uma forte inserção empresarial, assim como o PSDB, assim como, né, em geral, os partidos do campo conservador, né? Mas alguns partidos, originalmente de esquerda, também acabaram virando partidos, eu diria, da ordem, né, partidos sujeitos a influências, pressões e atividades desses empresários, né? Tem uns pouquíssimos partidos aí que não aceitam doação, né, mesmo antes da decisão do STF, não aceitavam doação de empresas, né, mas a maior parte dos partidos hoje está muito sujeito a esses financiamentos, e não é só um financiamento, né, como se diz, né, quem paga a banda escolhe a música, então eles estão lá, obviamente, financiando e querendo um pouco também das atividades parlamentares, das atividades do partido, né, tentando determinar um pouco a agenda, né, da ação da sigla partidária, né. De fato, a gente está aí diante de um cenário muito incerto em vários aspectos, né, mas essa decisão do STF de proibir o financiamento eleitoral por parte de empresas também coloca, né, a gente numa incerteza muito grande em relação a como é que vai ficar. Está claro que se não houver uma intensa fiscalização, o Caixa 2 vai, né, já é muito intenso, já é muito grande, vai crescer muito, né. A gente já teve eleições municipais esse ano, 2016, sem financiamento de empresas. A gente não sabe exatamente o que pode dar, né, mas é evidente também que é uma deformidade, aquela deformidade que parece intencional, né, uma empresa que digamos assim, ela realiza serviços públicos, poder financiar para a campanha. É óbvio que isso vai dar uma contradição de interesse e vai gerar, né, deformidades, situações complexas diante disso. Mas o fato é que eu tendo a crer que, mantida a situação atual, mesmo que algumas dessas empresas tenham um processo de decadência, né, as empreiteiras e outras empresas vão continuar tentando atuar junto aos partidos, aos parlamentares e tudo mais. E
Outra questão, né, e aí tem a ver com as decorrências do Lava Jato. E se as empresas nacionais quebrarem, vierem estrangeiras? E aí tem duas questões. Como é que vai ser a atuação política delas, como é que vai ser a situação, né, no campo econômico. Primeiro que assim, não torcendo necessariamente pelas empresas brasileiras e pelas suas práticas, né, elas são extremamente truculentas com os trabalhadores, né, eu acho que são indefensáveis, em vários sentidos, polarização delas à ditadura brasileira anterior e a ditaduras existentes hoje em diversas partes do mundo, mas essas empresas, queiram ou não, elas geram empregos para brasileiros, elas geralmente têm um conteúdo nacional, elas compram equipamentos aqui, materiais aqui, geram, enfim, empregam força de trabalho aqui. Empresas estrangeiras vindas, a tendência é que eles vão poder, né, e vão querer talvez dar preferência a engenheiros de fora, a operários de fora, trazer equipamentos de fora, materiais de fora, e vão mudar seus lucros para o exterior. Se economicamente para o Brasil tem um caráter negativo da chegada dessas empresas. E mantendo-se o funcionamento da relação, né, empresas e Estado no Brasil, a tendência é óbvia que essas empresas estrangeiras entrem no sistema, se adequem ao modelo, né, e façam isso, pagamento de propina, pagamento de financiamento eleitoral, né, bancar eleições no Caixa 1 e Caixa 2, né, se não houver uma mudança estrutural dessa relação.